Boa noite, gente. Para quem não assistiu às duas aulas anteriores, eu sou o Victor Lima, fotógrafo especializado em astrofotografia de paisagem, e nós estamos aqui no Seminário de Astrofotografia de Paisagem Online. Hoje é a nossa terceira aula sobre o tratamento das imagens. As duas aulas anteriores, a primeira foi sobre o planejamento das sessões fotográficas e as informações iniciais sobre equipamentos e acessórios, utilizados aí nesse tipo de fotografia. A segunda aula foi sobre a captura das imagens, os parâmetros aí que a gente utiliza para poder fazer o registro dessas imagens incríveis aí, mostrando a paisagem junto com os astros no céu. E hoje, é a aula que fala de como nós pegamos todo esse conhecimento produzido, anteriormente, esse material produzido anteriormente, e a gente realmente prepara ele para poder entregar um produto final, seja para publicar uma imagem na internet, seja para poder produzir uma impressão fine art, enfim. É a gente realmente pegar agora os dados capturados, em campo e fazer o tratamento desses dados para poder chegar numa imagem, numa fotografia realmente mostrando a paisagem e os astros, ok? Então, vamos dar início à aula de hoje. Estou compartilhando o slide aí com vocês. Todo mundo está vendo o slide? Sim, Sim. né? Sim. Bom, vamos lá. Bom, no tratamento de imagens, só um segundinho aqui, por favor. O computador hoje resolveu me pregar uma pecinha aqui, mas está tudo certo. Bom, normalmente o tratamento das imagens, tá, do tipo astrofotografia de paisagem, a gente trabalha com os softwares mais corriqueiros, do tratamento, da edição de imagens, que é a suíte da Adobe, o Lightroom e o Photoshop. Tá certo? Você tem outros softwares, que podem ser utilizados também, mas, de uma maneira geral, os mais utilizados aí são o Lightroom e o Photoshop, e é o que a gente vai estar utilizando para poder tratar as imagens, aqui durante o seminário. Tá certo? O tratamento das imagens sempre gera uma discussão, quando as pessoas veem as imagens aí publicadas, elas perguntam: essa imagem tem edição? Essa imagem tem tratamento? Como se o tratamento das imagens fosse uma coisa que não uma coisa natural, que fosse uma coisa realmente aí de você estar alterando a imagem, ou seja, apresentando uma coisa que é diferente da realidade. O que vale ressaltar nesse momento é o seguinte: quando a gente fala de fotografia noturna, e principalmente de paisagem, a gente está falando de uma categoria diferente de fotografia. Tá? Quando você faz uma foto diurna, que você tem ali luz abundante no ambiente, você tem contraste na cena, você tem o sol ao fundo, áreas de sombra, enfim, você consegue realmente captar essa luz que chega na câmera, e o arquivo que é gerado já é alguma coisa próxima ao que a gente enxerga. Então, a imagem registrada, ela se assemelha ao que você enxerga. Tá bom? Agora, quando você vai fazer uma fotografia na natureza, à noite, num lugar que não tem nenhum ponto de poluição luminosa, ou seja, não tem luz artificial por perto, você está completamente no escuro, você está enxergando o quê? Nada. Você está vendo realmente um pano escuro na sua frente, como se tivesse uma cortina fechada. Tá certo? Você, claro, está vendo as estrelas no céu, você vê a mancha da Via Láctea, mas de forma muito sutil, e normalmente na paisagem você não está enxergando nada. Por quê? Porque o nosso olho, ele não é capaz de registrar essa luz tênue que existe nesse ambiente e gerar uma imagem. Tá? Por que a câmera fotográfica consegue? Porque a câmera fotográfica, na verdade, é um equipamento, é uma máquina, e é uma máquina que ela acumula luz, tá joia? Por
10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, e você ainda consegue regular a sensibilidade desse equipamento para que ele possa amplificar esse sinal e gerar uma imagem, tá certo? Então, na verdade, a fotografia noturna, ela não tem referência com o que você está enxergando, porque você não está enxergando nada. A verdade é essa, né? Você está à noite e não está enxergando nada. Então, você precisa realmente pegar esses dados de luminosidade, tá certo? Que você conseguiu registrar nesse ambiente, né, completamente escuro e com a luz muito fraca, e pegar e fazer um tratamento dessa imagem para tentar aproximar, né, o resultado final àquilo que você imagina como sendo aquela paisagem ali à noite. Mas, realmente, assim, é apenas uma referência. E essa referência do que é aquela paisagem à noite está no imaginário de qualquer um, né? Cada pessoa pode imaginar aquela paisagem ali que você não está enxergando à noite de uma forma diferente, né? Seja uma forma um pouco mais colorida, menos colorida, né? Mais clara, mais escura. Enfim, aí a criatividade vai entrar em jogo, tá certo? É claro que, assim, os elementos astronômicos, principalmente, né? Eles têm cores, tá? Conhecidas, tá certo? Então, na hora do tratamento das imagens, a gente tenta, claro, deixar esses elementos, né? A nuvem da Via Láctea, por exemplo, as nebulosas, tudo mais, são elementos assim que a gente tem uma referência, principalmente, né? Imagens aí da NASA e outras agências, né? Que nos dão uma referência muito boa de como que essas nebulosas, esses corpos celestes, são no que diz respeito à luminosidade, cores e tudo mais, tá certo? Mas não é algo também que a gente veja a olho nu. Então, são realmente convenções, tá certo? E a paisagem, a gente, claro, tem como referência o que a gente visualiza durante o dia, tá certo? Agora, a luz durante a noite é diferente. Então, né, é isso. A gente tem as referências, né, das imagens do espaço, que a gente tem por essas agências, né? Tem as referências do que a gente vê durante o dia, tá certo? Mas realmente, quando a gente pega uma coisa que a gente não enxerga e gera uma imagem para representar aquilo, a gente tem um grau de liberdade para poder mostrar aquilo da maneira como a gente imagina, tá certo? E tem essa liberdade poética também, afinal de contas, fotografia é arte.